A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Ative os sininhos para você estar recebendo todas as nossas notificações e desde já deixe o seu like. E dando continuidade num assunto muito curioso para muitas pessoas, muito instigador para outras, provocante para alguns. E para mim, assim, é uma paixão. Vamos falar um pouco mais de cidades inteligentes. Eu estou aqui hoje com o secretário de Inovação e Tecnologia de Pindamonhangaba, uma cidade certificada pela BNT, nas normas de cidades inteligentes, e que é uma cidade que tem se despontado no cenário nacional e internacional como realmente um case de gestão pública eficiente. Danilo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado a vocês, hein? E que a gente possa extrair esse conhecimento vasto que você tem, essa experiência, para que as pessoas possam realmente, principalmente os gestores públicos, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que estão, às vezes, desacreditadas, né? Do poder público, sair daqui com um ar de esperança, aonde o poder público, quando realmente bem intencionado e, ao mesmo tempo, quando ele está aberto a fazer a diferença, não importa o tamanho e não importa a capacidade de uma cidade, né? Ela tem condições de se transformar numa cidade inteligente a partir de pessoas realmente inteligentes. Fora isso, é impossível, né, Danilo? Acho que assim, é um olhar diferente daquilo que sempre foi feito de um jeito, né? Então, a gente já tem uma visão do serviço público, né? O que você precisa é propor novas alternativas, né? Então, para fugir do sempre for assim, tem que ter uma diferença. Então, tá bom, qual é a tua proposta? É uma proposta factível, né? Entender que o poder público, ele não é um poder infinito que vai resolver todas as questões da sua vida, né? Então, imposto é uma coisa que está na lei, está na Constituição, não é o gestor público que diz que vai ter ou não vai ter, né? Pelo contrário, se ele não fizer, ele responde criminalmente, né? Então, ele está prevaricando. Então, as pessoas precisam entender como que funciona a gestão pública, quais são as regras, né, quais são as leis, como que é uma lei de licitação, como que você faz. Não, muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, mas na Casas Bahia o computador custa tanto, por que numa licitação saiu tanto? Veja, olha o objeto, vai entender qual é, o que estava incluído ali, né? Então, um exemplo muito simples, né? Eu mesmo já fui questionado disso, né? Nossa, mas aquele computador saiu por 7 mil e na Casas Bahia custa 4. Você olhou que naquele computador tinha 3 anos de garantia? E por que nós colocamos 3 anos de garantia? Porque não tinha uma equipe para fazer a manutenção. Então, era uma forma de garantir que se o computador quebrasse, né, o serviço público não ia parar, a empresa seria obrigada a colocar outro no lugar. Então, veja, são diferentes. Cada ano de garantia é 30% a mais no valor. 7 ainda foi um número bom, poderia ter sido muito mais, né? Isso normalmente, né, não tem, né, quando você vende pessoa física. Então, entender esses meandros, a partir do momento que você, mais do que entender, você compreende, aí você começa a ter um senso crítico maior. Então, como é que eu faço para aquilo chegar o mais próximo de um cenário privado? Como é que eu faço? Então, primeiro, atrair os participantes, né? Se você vai lá conversar com um representante, não vai conversar com o fabricante, você não vai ter um melhor preço. Sim. Mas para poder ter melhor preço, tem que fazer quantidade. Se ficar comprando um computadorzinho ali, 10 ali, pô, coloca tudo isso,
né? O que a gente de full outsourcing, né? Coloca tudo dentro do mesmo contrato. Né? Muitas vezes até o Tribunal de Contas tem dificuldade de entender essas estratégias. Mas por que você está colocando tudo no mesmo contrato? Você está aglutinando? Porque vai ter vantajosidade econômica. Né? Pindamonhangaba, por exemplo, a câmera antes de contratos separados eram 16 câmeras pela cidade a um custo de R$3.000 mês. Um absurdo. Né? Colocamos isso tudo dentro de um mesmo contrato, né? Fazendo essa estratégia do full outsource, a mesma câmera foi para R$300 por mês. Muita diferença. 90% de economia. É. Então, são formas de você se aprofundar e propor alternativas, mas isso passa por um senso crítico, uma preparação, né? Entender, né? O que normalmente, né? Essas práticas são do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não participa de gestão pública. Então, num outro episódio a gente falou, passa por atrair bons técnicos. Os bons técnicos precisam estar na gestão pública, bons executivos, aquele que mira no resultado. Se alguém perguntar para mim, né, da onde que parte a terceirização, eu falo do prefeito para baixo. Tudo. Não, sensacional. Danilo, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente tem aí várias verticais. Quais foram as três, se a gente pode colocar assim como vertical, quais foram as três verticais que vocês trabalharam inicialmente para dar todo o alicerce para que outras verticais viessem sendo acopladas e aí realmente vocês fossem escalando rumo aí à certificação? Então, a primeira foi achar o dinheiro. A primeira econômica, né? Então, nós vínhamos, né? Eu entrei no começo de 2019, basicamente dia 4 de janeiro de 2019. Ou seja, início do 3º ano de gestão. O prefeito apanhou os 2 primeiros anos porque o gestor anterior deixou a prefeitura devendo dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar, o prefeito não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Então, ele foi obrigado a tomar ações amargas, a aplicar remédios amargos na gestão pública, cortar contrato, reorganizar para poder minimamente ter uma máquina administrativa funcionando. Quando eu cheguei, beleza, estou com uma missão de ir para fazer investimentos. Qual que é a premissa de um investimento? Dinheiro. Ter dinheiro. Então, e aí? Então, passou por um processo de olhar, falar como é que eu reduzo custos. Então, lá, sempre eu falo, né? O primeiro projeto a ser implementado foi o EUV. A prefeitura lá, todo mundo falando de buraco, o prefeito mandou todo o comissionado ir pela cidade mapeando o buraco para ele poder fazer uma ação. Fez no Google Maps lá, cada um saindo e marcando, ferramenta que tinha na mão. Nós colocamos uma ferramenta que a própria população apontava onde tinha o problema. Para nossa surpresa, o maior problema da prefeitura era a iluminação pública. Como vocês fazem isso hoje lá? Hoje continua sendo o EUV, é uma solução consolidada, mas essa informação ela é enriquecida com outras informações, sim, cruzando com dados de saúde, de educação e outras coisas mais. E aí, nós direcionamos o recurso. Nesse primeiro aprendizado, né, para a gestão pública, otimização. Estava todo mundo correndo numa direção, mas o problema era outra. Opa, gente, vamos equilibrar os esforços? E aí, o efeito manada, todo mundo reclamando de iluminação pública, na hora que você atacou isso, naturalmente o outro foi diminuindo, porque é a manada. Nós vamos reclamar do serviço público, mas espera aí, tá reclamando, mas o ponto é esse ponto já foi resolvido. Opa, não tem mais o que reclamar. E aí, conduzindo para poder direcionar os recursos para os problemas, né? E aí pensando, fazendo gestão ABC. Qual é o maior problema? Qual é o maior impacto? Direcionando. A prefeitura não tinha impressora funcionando. Gastava-se 4 milhões com toner, fora o que gastava com manutenção de impressora. Tinha impressora que era mandada para fazer orçamento, né? Cada impressora era uma licitação separada. 6 meses parado. O munícipe ia lá, não conseguia resolver. 4 milhões só de toner. Fizemos um outsourcing de impressão, gastou 380 mil ano, de 4 milhões para 380 mil. Numa conta simples, rápido, 3 milhões e meio de economia. Pronto, achamos o dinheiro. Esse dinheiro nós reinvestimos em processo eletrônico, buscar otimizar o tempo, depois reformular os contratos de infraestrutura, ganhar escala, né? Que de 16 a gente pulou para 1.400 câmeras.
Onde estava o dinheiro? Não No precisei caixa, pedir para deputado nenhuma emenda, não. Bastou olhar para dentro de casa e fazer um melhor uso dos recursos. Então, basicamente, vocês, a primeira vertical, a gente poderia falar governança, Governança, né? Então, economia. do ponto de vista da governança, aí você faz aí toda essa questão de gestão de contratos, apagar o incêndio, fazer a questão da comunicação, porque prefeito estressado não consegue trabalhar direito, né? Então, a opinião pública causa um impacto positivo ou negativo, né? Então, uma vez que você institui aí um e-ouve, né? Você já consegue ter um filtro e automaticamente você resolve essa situação. Mas também é uma coisa, você tem a entrada de... Não adianta nada você ter um e-ouve, você ouvir, você não tomar decisão, né? Então, por exemplo, quanto tempo hoje para tomada, para uma troca de uma iluminação pública em Pinda? Queimou, eu entrei no e-ouve. Fala assim, olha, iluminação do poste na frente da minha casa. Minha casa é na rua tal, no bairro tal. Né? Ou em frente do estabelecimento Y. É assim que as pessoas se identificam Vamos lá, o vou poste. falar o antes e o depois, o as is e o to be, mais fácil, né? Antes uma lâmpada poderia ficar um mês queimada na frente da casa da pessoa. Hoje eu tenho telegestão. Eu consigo ver remotamente se uma lâmpada está apagada ou não. Então, E aí você vê e quanto tempo arruma? 4 horas. sei 4 lá, horas. Já A equipe de vocês é full time? full time, totalmente 24 serviço. horas. Não tem Serviço. nada interno. Tá. E aí, no caso, quem paga isso é a tarifa B4B? Sim, é do CIP. Da CIP? É. Antes a gente gastava 1,5 milhão com iluminação, manutenção de iluminação pública. Vocês têm uma empresa que vocês contratam, sai da CIP. Daí sai da CIP. A gente arrecada 1,3 milhão, né? Tinha que pôr dinheiro ainda em cima. Uhum. Então, E aí a gente contratou um serviço que paga por lâmpada acesa. Se essa lâmpada tiver apagada, o cara não recebe. Então é interesse dele. Ele quer maior. Então, assim, a gente colocou de forma que o pagamento é condicionado à performance das lâmpadas. Então, que é o assim, principal objetivo do contrato. só mudei a seta. Olha que legal. Então, vamos supor que você tem hoje, qual é o polo é o acervo de lâmpadas? 100% da cidade é LED. Quantas lâmpadas? Eu não lembro o número. Tá, mas chutando mais ou menos aí, tipo, sei lá, 2 milhões, por exemplo. Não, são muito mais, né? Mas vamos colocar não aqui... é 2 milhões, é bem menos. Menos? Né? A cidade é bem menos. Tá, mas vamos supor que uma cidade tenha 300 mil lâmpadas, tá? Vamos colocar 500 mil lâmpadas. Então, num contrato de manutenção, normalmente o que se faz é o pagamento dessas 500 mil lâmpadas. Pindamonhangaba fez 500 mil lâmpadas acesas, funcionando. Chega no final do mês, o que você falou, a telegestão identifica que naquele mês, o fechamento do mês, teve lá 100 lâmpadas queimadas e a empresa não recebe automaticamente essas 100 lâmpadas e vai receber automaticamente aí 490 mil câmeras. SLA, nível de serviço. Então, isso daí é um gestor público eficiente, inteligente, que dá valor para o teu dinheiro. Então, a gente precisa ter mais gestões públicas inteligentes, né? Então, eu invejava... Responsáveis, nesse caso. Né? Responsáveis. Eu já invejava São José dos Campos, agora eu invejo São José dos Campos, invejo o Pindamonhangaba. E eu torço... Nesse caso, o Pinda é melhor que São José dos Campos. Eu torço para que um dia a minha querida Taubaté possa estar nesse nível aí, onde o nosso dinheiro vai ser... Deus é pai. Onde nosso dinheiro vai ser bem valorizado, as oportunidades virão, a gente não vai precisar ficar demorando aí tanto tempo, né? Com iluminação pública, enfim, é tudo muito travado e isso daí, quando você tem uma cidade travada, o investimento não vem e se não vem, ele vai embora. Então, a conta nunca fecha. Então, a gente pode falar de gestão pública e falamos aí também da parte de comunicação, até que no outro bloco a gente comentou também. Mas vamos colocar, achar dinheiro em caixa, rever contratos, ter aí um canal de comunicação direta com o poder público, né? Fazer a parte de eficiência do capital humano, trabalhar com pessoas técnicas. E aí, então a gente traz aí na primeira tríade da base, governança. Qual foi a segunda?
área que vocês atuaram, Então, vertical das cidades a inteligentes? tua pergunta é muito voltada assim, né? Foi segurança, saúde, né? E as ações não necessariamente precisam ser dessa forma. Né? As ações nossas... Não lineares, são circulares. Mas se a nós gente falamos pudesse, só para de título maneira de... cross. Por exemplo, no contrato, né, de serviços, né, de cidade inteligente, a gente colocou o link de internet, o Wi-Fi público, o Wi-Fi nas escolas, o CSI, enfim... Foram várias pastas beneficiadas por uma única ação. Conectividade. Então, assim, a infraestrutura de telecomunicação, essa conectividade, ela é base para a cidade inteligente existir. Né? Não tem como existir uma cidade que usa da tecnologia, sendo que ela não tenha telecomunicação. Né? Quando a gente fala de internet das coisas, na internet a gente já está falando de conectividade. A gente está falando que o poste lá, né, o semáforo, ele vai se programar automaticamente, ou alguém vai programar ele remotamente, tem que ter telecomunicação. Então não existe semáforo inteligente se não tiver telecomunicação, seja ela por fibra, ou seja ela por rádio, ou seja ela, né, de maneira por telefonia celular, né? Então, assim, não tem como, né? A própria iniciativa privada vai fazer o uso disso. Né? Então nós fizemos ações até com impacto social. Acho que na época que eu entrei devia ter 4, 5 empresas que exploravam telecomunicação no município. Nós fizemos um contrato a conseguir fomentar que a iniciativa privada fornecesse, né, o serviço. Muitas vezes, né, o desenho dos projetos é que o custo seja 100% pago pela municipalidade, pela prefeitura. Mas veja, telecomunicação é consumido por pessoa física, pelo empresariado. Por que você não faz uma estrutura que eles também sejam beneficiados pelo projeto? Logo, né, o custo, né, do plano de negócio vai ser diluído com toda a sociedade. Aquele que não tem uma internet em casa, ele vai pagar para poder conseguir. E ele acaba, de certa forma, com o ato comportamental dele, econômico, ajudando a cidade a crescer e reduzindo o custo da municipalidade. Então, isso transcende do contrato. Né? É entender como que funciona, né, a engenharia, né, o motor, né, de cada situação. Né? Muitas vezes a pessoa chega lá e coloca um cara técnico, eminentemente técnico. Quando eu falo técnico, eu não estou falando de competência, eu estou falando um cara que sabe consertar computador. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, cara, não estou aqui para consertar seu computador. Tem secretário ainda lá que olha para mim e fala, ele lembra de mim quando é o computador, quando é o software. Cara, mas a nossa visão, ela tá bem à frente. Né? No processo de compras, na gestão de esporte, entender como que funciona os processos de gestão de esporte, ou os processos de saúde. Hoje eu consigo falar como que funciona o Previne Brasil de cor salteado. Eu sei quais são os indicadores que financiam a saúde pública. Então, quando a gente fala de educação, dos 25% da educação, em saber que esse 25% é o que está dentro da escola, em saber que a competência do município vai até a 5ª série, dali depois é estado. As pessoas vão te cobrar, mas não sabem que você não tem nem competência ali. Não é incompetência, né? Sua responsabilidade é limitada, finda, né, até ali. Uhum. Né? Mas assim, as transformações, elas acontecem até depois. Sim. Né? Então, tudo isso passa por entender o ambiente que você está. Né? Então, hoje os profissionais de tecnologia, ele tem tecnologia construtiva, né? Tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, né? Enfim, existem uma série de vertentes onde a tecnologia, a ciência, ela gera novas formas de resolver problemas que a gente tem que estar um passo à frente. O que eu falo normalmente é, se eu estou no horário, eu já estou atrasado. Minha obrigação é estar um passo à frente. Sempre. É sempre olhar. Não é olhar a tendência. Vamos olhar, né? Fazendo merchan aqui, né? Olhar digital. O que é que está surgindo? Cara, quando apareceu ali, eu já tenho que olhar o que está lá fora. Sim. Né? Eu tenho que ler mídias externas, ver o que está lá. Eu tenho que buscar tecnologia fora. Eu não tenho que ser um gestor público que eu estou ali sentado na minha cadeira esperando alguém me ofertar algo. Nós fomos para a China para olhar o que ele está fazendo de melhor e replicar em Pindamonhangaba. Sim. Não é para passear, não. Isso realmente eu vejo, eu participo de vários eventos, né,
pelo Instituto e pela Energy Telecom também. E eu sempre encontro você ou o prefeito, ou quando a agenda casa, né? Você em um evento, o prefeito em outro. Então, isso é muito bacana. E hoje eu fico feliz porque eu tenho visto, né, alguns secretários da nossa cidade, tá lá também. Só que não é você ir por evento para ir. É o que o evento te traz de negócio ou te abre de possibilidade. E aí, dentro do que você colocou, a gente, se eu puder colocar de maneira linear, né, governança, né, com esse olhar, conectividade, né, então vocês têm hoje praticamente, até onde eu sei, tinha 1.400 câmeras espalhadas pela cidade, postes... Por enquanto, né? Postes instalados, semáforos inteligentes, Wi-Fi, tinha 40 pontos de Wi-Fi. São 110. Hoje são 110 pontos de Wi-Fi gratuitos. Era 5 pontos. Eram 5 pontos. E hoje nós temos 110. Gratuitos. Todos gratuitos. Então, e esses pontos, eles ficam em praças... Desde você que está lá no posto de saúde lá, está de saco cheio esperando lá, né? Porque está com dor, né? Saco não cheio. tem uma internet ali, fica ali, atraindo. Já entra ali, já navega, né? Tem ali uma forma. Por exemplo, Ribeirão Grande, lá no meio lá do Piracuama, né? Tem então, Wi-Fi. assim, tem Wi-Fi. E não é um Wi-Fi só para prover internet. Para eu medir turista ali também. Sim. De conseguir avaliar quão atrativo tá aquele local. Tem um check-in de entrada da pessoa para fazer na rede. Eu consigo analisar da onde vem a pessoa. Access point ali? Né? Tem, tudo tem. Todo ponto, a prefeitura inteira está adequada à LGPD. Muito bom. Então, assim, a pessoa ela vai entrar, ela vai ter ali o Wi-Fi gratuito, ela vai poder, ela vai se cadastrar para ter acesso a essa internet. Automaticamente ela vai ter um acesso limitado dessa internet, daquilo que ela pode ou não vir a usar, né? De maneira lícita, ela vai poder usar quase tudo, né? E aí a cidade consegue mensurar da onde veio aquela pessoa, de qual cidade e assim por diante, mantendo inclusive a questão dos dados da LGPD. Então, a gente coloca aqui governança, que é essa parte de olhar realmente internamente para a situação de como está, né, a gestão, tentar encontrar dinheiro dentro do próprio caixa, para que aí esse dinheiro que estava sendo gasto ele possa ser investido em outras coisas que tragam novas melhorias para a cidade e assim por diante. Vamos supor que, de repente, a economia de algo, de um dinheiro que foi encontrado em caixa, permite, eu não sei, obviamente, estou dando aqui um caso hipotético, mas para trazer para você aqui ficar mais claro, imagine que esse dinheiro que eles encontraram em caixa permitiu que fosse o suficiente para fazer um investimento em conectividade, por exemplo, né? Não necessariamente, às vezes, é total, mas é uma parte, de certa forma. Vou te dar um número. 120 milhões de economia para os cofres públicos em 3 anos. 120 milhões. 120 milhões você consegue aí facilmente investir em muita conectividade e sobra dinheiro ainda. Sim, nós temos um saldo de 50 milhões ainda. 52 para ser exato. Então, toda a economia que vocês fizeram de 120 milhões... ainda está sobrando e a gente já fez tudo isso. E ainda estão. Então, assim, vocês economizaram encontraram dinheiro dentro do caixa. Só economizando. Só economizando. Para mundo corporativo. Nós fizemos saving contratual. Só então, no saving. Olha para vocês verem, né? Então, isso daí é a responsabilidade, a competência técnica e o compromisso com o dinheiro que é o público, né? E isso tudo se reverte em qualidade de vida. E aí, o cidadão, ele entende que isso é uma cidade inteligente, resiliente, humana, sustentável, criativa e todos esses outros conceitos aí. E aí, dentro disso, governança, conectividade. Você citou a questão do turismo, você citou a questão da educação, você citou a questão da infraestrutura e você citou a questão da segurança, né? E aí, para finalizar esse bloco, segurança, né? Vocês instalaram lá um CSI, né? E aí, se você tem hoje
Vocês têm câmeras de reconhecimento facial? Todas. Todas as câmeras são de reconhecimento facial. Reconhecimento de placas também, né? Leitura de placa, carro, furtado, roubado, etc. Né? E aí aqui eu vou transcrever aqui algumas características de cidade inteligente que, né, uma cidade inteligente pode incluir. Tá? Então, infraestrutura de rede avançada, né? Possui uma rede de comunicação robusta, né? Rede de fibra ótica, rede sem fio de alta velocidade que permite a conectividade entre dispositivos e sistemas. Pindamonhangaba possui isso, inclusive está participando do programa 5G, né, do Conecta 5G da BDI. Na verdade, nós fomos atrás como uma forma de implementar, né? Inicialmente, né, um dos problemas de Pindamonhangaba é que as pessoas ganham muito dinheiro, mas gastam fora. Então, a gente está utilizando a tecnologia na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso e vai colocar 5G de graça para quem implementar empreendimentos de alto valor agregado. Porque daí, essas pessoas que hoje vão gastar nas cidades vizinhas vão ter a oportunidade de gastar localmente. E esses empreendimentos vão contratar mais pessoas na cidade, não vai gerar emprego, né? Então, a classe A, B, C, ela não pode ser excluída da rota econômica, ou não só beneficiada. Mas assim, como que você faz o equilíbrio? Né? Então, a gente está investindo em infraestrutura para que esses empreendimentos sejam instalados. E por que não a cidade toda? Então, assim, a Conecta 5G é um programa muito bom, mas o que nós queremos é muito mais. Então, o que a gente está buscando é fazer toda a cidade ter 5G. Sensacional. Né? Então, nós não queremos ser igual a outra cidade brasileira. E a gente vai fazer isso sem aumento de imposto, sem se comprometer com o pagamento de algo que não caiba dentro das finanças públicas, né? A gente vai buscar tecnologia onde esteja, né? Não descobrimos Marte ainda, mas se tecnologia estivesse lá, a gente ia lá buscar também, entendeu? Mas Isso é a diferença de você ter um gestor inquieto e inconformado. Não posso falar palavrão aqui, Não, mas não tem pode. alguns que eu acho que já vão ler já, né? Assim, não tem nem, né? Então, assim, tem que buscar, né, onde está, né? E aplicar na gestão pública. Sim. Né? Como você citou, é responsabilidade com o dinheiro das pessoas. Né? Uso de dados de análise, praticamente a gente falou todos esses blocos, todos esses episódios. Uso de dados e análise, a cidade coleta e analisa grandes quantidades de dados em tempo real, né? Provenientes aí de sensores e outras fontes, né? Para compreender melhor os padrões e necessidades da população e tomar decisões eficientes. Né? O Plan City, das iluminações, como que é os IoTs? Não, para você identificar... Telegestão. Com sensores. Eu ia falar assim, só para complementar, tem vários empreendimentos em Pinda que usam Starlink. Busque aí no Vale. Starlink, para quem não sabe, é a tecnologia, a internet do Elon Musk. E para você que não sabe, eu já fui um colaborador de uma das empresas do Elon Musk, que é o Hyperloop TT. Um abraço forte para o Dirk. Dirk é o CEO, é um gênio. É empreendedor, investidor em serial. Dirk criou a tecnologia de propulsão do Hyperloop e junto com o Elon Musk, e eu fui um dos colaboradores dele aqui no Brasil. Então, Dirk, eu espero um dia poder estar com você aqui sentado aqui no estúdio, ou fazer aí um podcast com você aí para a gente falar sobre todas as tecnologias que você inventa, e você é um futurista genial. Mobilidade, né? Aí governança eletrônica, a gente já falou praticamente tudo isso. Mobilidade inteligente. Como é que está a questão da mobilidade lá em Pindamonhangaba? Consulte o site da prefeitura e busque lá rotativo inteligente. Nós criamos um modelo diferente, um modelo de negócio diferente. Normalmente rotativo, né, ele é sempre associado com uma política extrativista, né, porque eu pago por uma vaga, né, normalmente ele não é responsável pela segurança do veículo, então as pessoas perguntam, por que pagar? O que nós fizemos? Hoje, Pindamonhangaba está em andamento uma PPP de rotativo inteligente, onde vai ofertar segurança. Então, o carro
vai passar com as câmeras e essas câmeras estarão conectadas no Detecta, estarão conectadas no Cortex. Então elas farão analíticos para verificar se um carro é roubado, se já tem algum boletim. Então, mais câmeras até dentro dos prédios. Você vai procurar uma vaga por um aplicativo, então não vai ficar dando volta. A rede neural ali totalmente ligada. Já fazer isso automaticamente, né? Terão totens de atendimento pela cidade, que se você quiser pagar um imposto, fazer um autosserviço ali da prefeitura, vai estar disponível, né? Então, e o comerciante, né, ele não vai precisar de grandes investimentos para vender a taxa do estacionamento. Ele, inclusive, pode subsidiar. Imagine que tem uma vaga, você fez a compra com ele, ele fala, não, eu pago aqui. Então, assim, a comodidade, mas não para por aí, né? A empresa ela vai explorar mobiliário urbano, né, como receita acessória. Então, a empresa que ganhar, ela vai ser obrigada a colocar 18 pontos de ônibus inteligente. Sensacional. E aí, lembra lá da minha viagem para Taiwan? Vai ser melhor do que aquele ponto, entendeu? Então, vai ter um modelo, né, um planejamento urbano, né, onde a pessoa vai estar lá com Wi-Fi público, câmera de segurança, LCD, com propagandas conectada no sistema de transporte, vendo se o ônibus está chegando ou não. E isso tudo, né, Danilo, faz com que a participação do cidadão, o cidadão se engaje mais, o cidadão ele acaba aqui se apropriando da cidade. Tecnologia na a cidade passa a ter sentido para ele. Não é só um lugar onde ele mora, onde ele dorme, mas um lugar onde ele vive. Né? Tudo conectado. Isso vai muito bacana. Tudo conectado. E aí, Danilo... Então, não existe similar dessa iniciativa no Brasil. E aí a gente tem a questão da sustentabilidade ambiental. Pindamonhangaba tem aí os seus balneários, uma vasta... Capital da reciclagem. De alumínio, capital nacional do alumínio por muitos anos. Reciclagem. De reciclagem. Tem muitas cooperativas de reciclagem. Uau. Porque na época... Alumínio é por causa da Novelis, né? Mas ela foi uma das da capital de alumínio há muitos anos de reciclagem de alumínio. Ainda é líder. Ainda é líder, né? E aí também hoje reciclagem isso. De tudo. Então, parabéns aí, né? Pindamonhangaba por mais esse status. Tem a questão do Trabiju, o Parque do Trabiju também, que é sensacional, né? E para finalizar, a questão de que as cidades, aí é uma provocação... Cuidado com o que você pergunta. E o Danilo tem que tomar cuidado mesmo, porque assim, você toma cuidado com o que você responde, senão a gente tem que cortar. Porque o Danilo é faca na caveira, mas é uma provocação positiva. E aí quando a gente sempre fala, e como a gente falou, nos outros episódios, né, a gente fala muito, inclusive teve aqui um rádio hacker da Energy Telecom, que é o Leonardo Borba, e o Mauro Baroni, que você conhece, da Fortinet. Grande profissional. Grande profissional, um abração para os dois. Abraço. E aí, o que é que acontece? A gente sempre fala, e isso daí você já sabe dessa provocação, a gente já conversou muito, e como você está sempre de vanguarda, e a gente teve um bom tempo que a gente não conversou mais. Trouxe mais novidades aqui. Só para a gente já caminhar para o final. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente não pode deixar de falar de cidade segura digitalmente. Né? Porque quanto mais tecnológico, mais inovadora, mais a oportunidade de ataques e é uma luta desigual. Porque você tem que fechar todas as centenas de portas que você abre, né? Enquanto o hacker ele só precisa encontrar uma porta aberta, né? Ou uma brecha. Como é que Pindamonhangaba, sendo uma cidade que hoje está em tanta evidência nacional e internacional, com tantos resultados positivos, ela tem se preparado dentro desse assunto para a gente encerrar a participação, que desde já agradeço muito para você, Danilo. Obrigado aí vocês. Todos os projetos já nasceram pensando em segurança da informação. Então, eu acho que vocês aí que estão assistindo podem procurar quantas cidades têm um cargo de analista de segurança da informação. Eu vou deixar só esse silêncio breve aqui para todo mundo ir lá no Google lá e dar uma pesquisada. Pouquíssimas. Então, Pinda tem um cargo instituído. Acabou de fazer um concurso. A gente vai ter um analista de segurança da informação de carreira. Então, mais forte que isso como política pública é impossível. Então, é um cara técnico para pensar, né? Ele vai entrar na prefeitura, vai sair da prefeitura todo dia pensando em segurança da informação.
Tá? Muito bom. Então, assim, as abordagens dos projetos, já existem desenhos arquiteturais que já dividem em camadas que para você fazer. Em 2021 foram 4 tentativas de ataque DOS no site da prefeitura. Pergunto, quantas vezes caiu? Então, assim, não estou falando que nós temos aí o estado da arte, mas nós estamos procurando esse estado. Sim. Eu tenho limitações, eu conheço segurança da informação, sou certificado, tudo, mas assim, meu cargo é secretário. Eu preciso pensar, eu preciso me cercar de pessoas boas naquilo que eu preciso para poder fazer esse trabalho. Então, eu te deixo a provocação. Vamos olhar até o fim do ano e vamos olhar se Pinda não vai ter o melhor projeto de segurança cibernética, quiçá, das Américas aí. Qual é o cargo que você falou? Analista de segurança da informação. Analista de segurança da informação, que é uma profissão que está crescendo e que não tem... tem muita oferta, mas pouca demanda. Então, Aliás, tem muita demanda, mas muita... pouca oferta. Ou seja, tem muita empresa precisando contratar, mas tem poucos profissionais no mercado e esses profissionais são altamente concorridos, né? Nesse exato momento, a gente vai contratar um pen test, black box e white box, ou seja, tanto dentro como fora. E disso irá derivar uma série de recomendações, né, onde a gente vai transformar em plano de ação para poder, né, cobrir todas as brechas de segurança. E esse pen test, só para você saber, é como se fosse um sistema que vai fazer o monitoramento full time, 24 horas, de toda a infraestrutura conectada da Prefeitura de Pindamonhangaba, aonde ele tem lá o White Team, né, o White Team e o Black Team, ou seja, ele tem uma plataforma, como até a Energy tem lá o Guardião, que tem justamente o hacker do bem e o hacker do mal. Então, vocês vão ter um pen test e mais um sistema interno, esse sistema desse time fecha. O Black e o White Team vão ser o de vocês mesmo? Então, a gente vai contratar, a gente vai ter essa equipe interna e vai ter o externa. Ok. Então, ou seja, vai fazer essa migração. Chama peer review. Okay. Né? Peer review, ou seja, eu quero que... Em toda a camada. Em todas as camadas, todos os serviços. Então, muito bom. A gente está falando de uma coisa que não existe na gestão pública. Não existe. Então, assim, a gente demorou até para poder fazer isso, né? Mas demorou porque a gente queria fazer direito. Tá? Muito bom. Então, existe uma questão, se você estabelece que um servidor fala assim, ó, o cara tem que conhecer de caneca branca. Vou dar um exemplo aqui. Esdrúxulo. Amanhã ou depois isso aqui caiu na obsolescência. Cara, o servidor vai estar lá e vai falar, eu só domino caneca branca. Eu não posso ter isso. Danilo, eu agradeço muito a sua participação. Você é genial. A cada dia mais eu me apaixono pelo esse conhecimento todo que você tem. E eu gosto de estar pessoas que me levem a pensar. Eu acho que você que está nos assistindo deve ter ficado, saído daqui enriquecido com todo esse conhecimento. Convido a você a entrar no site da Prefeitura para você conhecer, né? pindamonhangaba.sp.gov.br. Pindamonhangaba tem muitos atrativos turísticos, vale a pena você vir conhecer a cidade de Pindamonhangaba. Tem muita coisa para fazer. Você investidor, você família, né? Você construtor, enfim, da Pindamonhangaba realmente está muito bonito, parabéns. É uma cidade acolhedora. E eu agradeço a todo esse conhecimento, esse teu tempo, que eu sei que é muito corrido, tá? E se você tivesse que deixar aqui umas considerações finais para quem nos assiste, né? O que você deixaria de como provocação? Seja ele para um poder público, para um gestor público ou para um empreendedor. Vamos falar, de repente, para um empreendedor, para um jovem aí que está, de repente... Acho que são vários atores, né? Primeiro, agradecer a minha equipe, né, que faz isso acontecer, agradecer ao prefeito, o doutor Israel, ao vice-prefeito, Ricardo Piorino, né? São pessoas que dão condições disso tudo acontecer. Tá? Eu acho que, primeiro, essa questão, né, não foi feito só pela minha secretaria, foi feito em apoio com muitas secretarias. Não vou colocar nomes aqui para não cometer uma injustiça aqui. Acho que a consideração cobre a sua gestão pública, né? Acho que muitas vezes, né, as pessoas não
deixam isso para lá. Precisamos de mais técnicos na gestão pública. Eu acho que assim, precisamos de regras novas também, né? Uma reforma administrativa para fazer com que as pessoas trabalhem por resultado, né? Então você tem que ser pago por resultado. Eu não posso ter um emprego. Hoje em dia eu falo assim, eu tenho um emprego, para mim me soa como cabide, entendeu? Cara, tem que ter uma meta. Eu tenho que ter, cara, sempre estar produzindo, tudo bem, de acordo com as coisas, dado as suas idiosincrasias, né? Não estou falando de responsabilidade social aqui, eu estou falando de resultado, né? Então, quando eu compro algo, né? Se eu compro um carro, eu espero que ele me entregue uma determinada expectativa. Se eu compro um carro econômico, eu quero que ele economize na gasolina, porque isso vai afetar o meu bolso, né? Enfim. Então, se você paga um imposto, né, cobre um resultado, né? Então, tem que existir regras que cobrem esses resultados, né? Como é que você fez isso? E hoje eu acho que ainda é muito fraco as regras, né? São muito fracas as regras. O principal ponto. A questão dos técnicos, né? Eu acho que falta competências ainda no grande parte da gestão pública, né? Não é um cenário atrativo para profissionais do mercado, pelo contrário. Muitas vezes me questionam, nossa, por que você está trabalhando na gestão pública? No mercado privado você estaria ganhando muito mais, né? Eu acho que é um investimento também na minha competência profissional, na minha empregabilidade, né? Na forma com que eu vou encarar. Pelo contrário, né? Se as pessoas acharam que eu vim para cá para me acomodar, eu me apaixonei pela dificuldade de levar aquilo, né? E, cara, fazer isso tudo da iniciativa privada dentro da gestão pública, eu acho que capacita você, né? Se você fez isso com uma cidade, imagine com uma empresa, né? Imagine com coisas maiores, né? Então, a plataforma que você não tem amanhã ou depois, quando você sair para empreender na iniciativa privada. Isso tudo pode ser expandido, né? A minha equipe tem essa mesma característica. Tem gente que olha para mim e já fala, para onde vamos? Danilo, agradeço você pela oportunidade da gente aprender um pouco sobre o case de Pindamonhangaba e agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio da Station Cast. Não esqueça de se inscrever, se você não for inscrito ainda, e ativar os sininhos, as notificações e dar o seu like. Um abraço grande e até o próximo episódio da Station Cast. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.